Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou demonstrar como configurar IPS-DS no pfSense usando o Snort. O pfSense conta com dois pacotes adicionais disponíveis no repositório oficial para instalação para essa finalidade. Um pacote é o Snort, que é o pacote que eu vou usar nessa demonstração, e o outro pacote é o Suricata. Basicamente, ambos têm a mesma característica, a configuração é bem similar. O que os diferencia é que o Suricata é multithread e o Snort é single thread. Multithread é a capacidade de uma aplicação de usar todos os cores disponíveis no hardware para processar sua carga de trabalho. Então, o Suricata vai usar todos os cores disponíveis para processar a sua carga de trabalho, enquanto o Snort vai usar apenas um core, independente se o hardware tem mais de um core ou não. Dando início na configuração em System, gerenciamento de pacotes, eu vou em pacotes disponíveis, vou procurar por Snort. O processo de instalação de pacote adicional no pfSense é bem simples. Vou confirmar. Feita a instalação do pacote, eu já tenho a nova seção referente ao Snort no pfSense. E aqui eu estou na área do pfSense que trata sobre a configuração de IPS-DS, no caso o Snort. Vou habilitar o Snort. Para habilitar o Snort e poder fazer o download das assinaturas open source que o Snort vai usar para a detecção, eu preciso de um Working Code. Eu posso conseguir esse Working Code em snort.org. Aqui eu vou dar o caminho para que você faça a criação de uma conta e consiga fazer o sign-in e configurar e baixar copiar o seu Working Code. Aqui em Sign Up você vai colocar um e-mail, vai colocar uma senha, confirmar, aceitar o contrato de licença do Snort e habilitar aqui, caso você deseje participar das listas de e-mails referente a estes assuntos. Feita a configuração, a criação da conta, eu vou em Sign In, vou entrar com o meu usuário e senha, no caso o e-mail que eu cadastrei com a senha que eu cadastrei, e essa tela inicial que você vai ver ao fazer o login no snort.org. Clique em cima do seu login e em Working Code aqui você tem o código que será necessário copiar e configurar no campo do Snort Working Master Code. Feita a configuração do código, eu vou habilitar para que o Snort baixe as assinaturas open source, as Emerge Thread também. São assinaturas open source, ou seja, você pode usá-la para fazer a detecção no seu ambiente, junto com o pacote do Snort. Aqui em SourceFire App ID Detector, eu não vou habilitar, não é necessário habilitar essa funcionalidade nesse momento. Essa parte aqui trata sobre a capacidade do Snort de fazer detecção em camada 7. Aqui em intervalo de atualização eu vou selecionar para que seja feita a cada um dia. Não vou marcar as flagbox presentes nesse campo, porque não há necessidade. Aqui em Remove Blocked Hosts Interval, aqui eu tenho a capacidade de configurar por quanto tempo eu quero que um host bloqueado pelo Snort permaneça bloqueado. Então eu vou configurar 15 minutos, mas eu posso configurar uma hora se eu achar necessário. Aqui eu vou configurar para que caso eu remova o pacote do Snort para ele automaticamente remover os hosts bloqueados, eu vou desabilitar para que ele não mantenha as configurações após eu desinstalar o pacote. Se o pacote quebrar ou acontecer alguma intermitência que eu tenho que reinstalar, eu quero reinstalar e reconfigurar o Snort e não manter as configurações que estavam. E vou colocar para que ele logue o startup ou o shutdown do serviço nos logs do pfSense. Configurada ali as configurações iniciais, eu vou fazer o update das rules, no caso das assinaturas. Esse processo demora um pouquinho, aqui eu adiantei o vídeo para encurtar o vídeo, para o vídeo ficar com um tempo otimizado. E agora eu vou dar início à configuração dos sensores. Aqui eu vou configurar o primeiro sensor na interface WAN. Eu vou configurar Block Offenders para que eu consiga usar na sua totalidade. Aqui eu poderia configurar, enviar os logs do Snort para os logs do pfSense, não há necessidade, a menos que você queira fazer um debug.
e vou configurar o Block Offenders para ativar a capacidade completa de IPS e DS, ou seja, ele vai detectar e bloquear a atividade que ele julgou suspeita. Aqui em Detection Settings eu vou bypassar, não há necessidade de fazer nenhuma configuração nesse princípio. E aqui eu tenho as regras de liberação dos IPs confiáveis. Por padrão ele já adiciona esses IPs como confiáveis. A seguir eu vou criar uma PES-list customizada e vou explicar porquê. E aqui a área de supressão e filtering que eu também vou explicar a seguir. Por hora, nesse momento, eu só vou fazer a configuração do sensor. Feita a configuração inicial do sensor, eu vou fazer o mesmo processo para a interface LAN. Vou selecionar aqui Block Offenders para que ao detectar uma atividade suspeita ele faça o bloqueio. E feita a configuração, agora sim eu vou voltar aqui e fazer as configurações das categorias. Em categorias você pode trabalhar com IPS resolvendo as detecções por policy. Ou seja, se eu clicar aqui em policy, eu tenho a possibilidade de que uma pré-configuração seja feita e ele não selecione todas as regras que eu tenho disponível a partir da configuração que eu fiz. Então, aqui ele trabalha com 4 policies. Eu não vou usar policy nessa demonstração, tá? Eu vou desabilitar e vou selecionar para que o Snort use todas as regras que eu tenho disponível. Vou salvar e vou fazer a mesma configuração na interface LAN. Então aqui veja que eu não configurei a policy. Vou aqui em Snort Interfaces e vou repetir esse processo para a interface LAN. Então vou selecionar todas as regras que eu tenho, vou salvar e salvo. Agora sim eu estou apto a iniciar os sensores. Antes de iniciar o sensor, eu vou criar uma PES-list. Na realidade eu preciso criar primeiro um alias para que seja possível eu explicar por que eu não estou trabalhando com default. Eu vou criar um alias com IPs confiáveis. Ou seja, se eu tiver um NAT, por exemplo, para um serviço de terminal service, a probabilidade de você ter um falso positivo no Snort é grande. Então eu vou criar um alias, colocar o IP de origem desse NAT nesse alias e eu vou vincular em uma PES-list. Então isso vai evitar que o Snort detecte a atividade vinda desse IP como maliciosa. Por isso que eu crio uma PES-list customizada e não trabalho com um default do Snort. E aqui em alias atribuído eu vou selecionar o alias que eu acabei de criar, então eu estou bypassando o IP que está configurado no alias. Agora sim, eu vou voltar nas configurações dos sensores e vou em PES-list selecionar a PES-list que eu acabei de criar, ou seja, tudo que tiver nessa PES-list ele vai bypassar, o Snort não vai detectar como atividade maliciosa. Então, se eu precisar adicionar um outro IP, basta eu modificar e adicionar no alias. Eu não preciso mais fazer nenhuma configuração aqui no Snort. Então, feita a configuração da PES-list, eu vou iniciar os sensores. Então, veja que os sensores estão iniciados, tá? Então, a partir desse momento, o Snort já está configurado e eu vou começar a fazer as detecções. Veja que já tem uma detecção. Então, essas regras Emerging Threat, elas trabalham com listas de reputação, então elas detectam o tráfego com IPs com baixa reputação e alertam, e no caso, como eu selecionei Block Offenders, ele está bloqueado. Se você tiver um falso positivo e quiser liberar esse IP, fala, esse IP é um falso positivo, eu não quero que ele esteja bloqueado. Então você tem como clicar em Clear para limpar toda a tabela ou remover pontualmente ali em Remove. Então eu removi e esse IP não está mais bloqueado. Então vou voltar aqui em alertas, eu posso suprimir para que essa regra não seja mais detectada, ou seja, eu dou um bypass, eu posso fazer isso por origem. Então essa regra com origem nesse IP eu posso suprimir, ou seja, ele não vai detectar. Posso fazer essa regra por destino ou posso acabar com a regra. Essa regra eu não quero mais que o Snort detecte nada dessa regra. Então você pode suprimir para que ele não detecte mais esse tipo de regra com origem, destino ou pela regra inteira. Então aqui eu já cliquei para ele suprimir
por origem, veja que ele já criou o unsuppress, ou seja, dentro dessa lista estarão todas as configurações que eu tenho de supressão. Veja que ele já adicionou na interface LAN, já está fazendo live reload em background do sensor vinculado à interface WAN, e veja que ele já adicionou automaticamente, eu não precisei fazer nenhuma intervenção. Isso ele faz na primeira supressão. Nas próximas ele já vai usar essa mesma lista. Então veja que o sensor vinculado à interface WAN já está reiniciado e funcionando. E agora eu tenho mais alertas chegando relacionado à interface WAN. Então veja que eu tenho aqui um protocolo DNS aqui mal formado. Então isso daqui é um Akamai, que é um proxy que várias empresas usam, grandes usam. Então é um falso positivo, eu preciso tratar esse falso positivo. E agora eu vou suprimir essa regra com base nessa origem nesse IP. Então eu cliquei aqui para suprimir, veja que ele já sumiu do alerta, porém quando eu faço a supressão em alerta, ele não remove o host bloqueado. Eu preciso vir em bloqueados e remover manualmente esse host para que ele passe a poder comunicar novamente aí com as conexões que estão passando por essa interface. Então veja que eu já estou com ele removido. Se eu voltar aqui na suppress list, eu já vejo que ele já está aqui adicionado. Então, na próxima vez que esse tráfego passar pelo sensor, ele vai ser bypassado, ele não vai ser mais detectado como uma atividade maliciosa. Então, essa aqui é a maneira de configurar o Snort e começar a tratar os falsos positivos. Então, a ideia é tratar, que você treine o IPSDS para que ele fique inteligente, vamos dizer assim. Aqui nesse IP que está omitido, eu disparei um port scan. Então veja que à medida que ele foi passando nas portas, ele logou todas essas tentativas, tá? Então o Snort já está fazendo o seu trabalho, já está detectando e protegendo. Então, se você tem muito falso positivo acontecendo, eu dou a dica para que você não selecione block offenders nesse primeiro momento e trate primeiro essas supressões, e à medida que você for pegando confiança com a ferramenta, você habilita block offenders. Dessa forma você vai conseguir mitigar o fato de acontecer falso positivo, ou seja, você vai evitar que eles ocorram, mas uma hora ou outra você vai precisar fazer uma liberação. E o conteúdo de hoje, a ideia era abordar a configuração inicial do Snort e possibilitar que vocês façam a liberação desses falsos positivos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.